Fala galera do Me Salva, começamos mais uma aula de biologia, nossa última aula desse módulo sobre ciclos biogeoquímicos, falando sobre o famoso e muitas vezes temido ciclo do nitrogênio, mas que vai ser chuchu beleza pra gente, porque essa aula vai ser marota, gostosa e todo mundo vai sair daqui aprendendo e sabendo tudo com confiança sobre o ciclo do nitrogênio. Muito bem, por que a gente estuda ciclo do nitrogênio? Por que tem um ciclo só dele? Ele se acha? Qual é a vibe desse tal de nitrogênio? Bom, olha só, vou contar para vocês. O nitrogênio, ele é um macronutriente. Ele é muito importante para as células. Ele é muito necessário em quantidades significativas para que as nossas células possam ser formadas, né? Não é nem só para elas funcionarem, para elas serem formadas. A gente vai precisar do nitrogênio, então ele é considerado um macronutriente. Além disso, ele é o elemento chave para a formação de muitas coisas. Então, olha só, vamos pensar, tá? Participa da formação do que, meus jovens? Veja bem, veja bem, veja bem. Da formação, primeiro, dos aminoácidos. Esses são os tijolos que fabricarão as proteínas, lembrem disso. Então, os aminoácidos são muito importantes. Então, quando a gente pensa que eu vou precisar de proteína, que é o resultado da informação do DNA, que eu vou ter as minhas enzimas, que vão fazer as reações químicas acontecerem dentro do corpo de qualquer organismo vivo, eu preciso de nitrogênio. Caso contrário, eu não tenho nenhuma dessas duas coisas. Mas, além disso, se já não bastasse ele formar os aminoácidos, o nitrogênio ele participa da formação do ATP, do trifosfato de adenosina. Tu lembra o que é isso? Nossa molécula de energia. Se eu não tenho nitrogênio, eu não formo a molécula que custeia as reações químicas dos seres vivos. E olha só, se não bastasse, olha só, veja bem, veja bem. Pega essa visão. Se não bastasse formar um aminoácido, formar um ATP, ele ainda forma os nossos... até me empolguei aqui. Ele ainda forma os nossos ácidos nucleicos. O DNA e o RNA vão ser formados através de nitrogênio, por causa dos nucleotídeos, né? Nós temos a base nitrogenada, lembra disso? Vou até escrever aqui. Nós temos as bases nitrogenadas que formarão os nossos nucleotídeos, A, T, C, G, lembra daquilo? São formadas a partir de nitrogênio. Então ele é imprescindível para qualquer organismo vivo, ok? E por isso ele tem um ciclo tão importante e que aparece tanto em questões do Enem. Daí a gente precisa conseguir conhecer com convicção, com clareza, como esse ciclo aqui funciona. Então, let's go e conhecer o nosso ciclo do nitrogênio. Bom, separei um ciclo aqui pré-formatado para a gente poder conversar sobre ele e compreender esses processos que estão acontecendo aqui. Vamos lembrar. Primeira coisa, onde é que está o nitrogênio? Qual é o maior reservatório de nitrogênio? A atmosfera. Então, o local onde nós mais vamos encontrar nitrogênio é a atmosfera do nosso planeta, já que 70% dela é feita de oxigênio. E a gente precisa extrair esse nitrogênio de lá para podermos formar a versão orgânica dele. Só que não é tão fácil assim, não é tão fácil assim. Para nós podermos fazer a fixação desse nitrogênio, a gente precisa de muitos passos para que isso possa ser feito. Então, geralmente, isso vai acontecer através do intermédio de bactérias. Então, as bactérias geralmente vão fazer com que a assimilação do nitrogênio possa acontecer. Então, por isso, elas são muito importantes, principalmente no solo, ok? Então, vamos entender como é que isso aqui acontece. Bom, eu vou ter uma versão desse nitrogênio que pode ser fixada por bactérias, pode ser fixada pelos raios, né? Raios fixam o nitrogênio no solo, geralmente numa forma de amônia. E como é que a gente vai ver isso? Ou vai vir através do xixi dos animais, por exemplo, pode vir através dessa forma que eu falei das bactérias ou dos raios. Então, essa amônia, ela não é absorvível pelos organismos, ok? A gente precisa que ela seja transformada. Mas esse nitrogênio atmosférico geralmente vai ser fixado no solo na forma de amônia, ok? Seja pela ação de bactérias fixadoras,
seja pela ação dos raios, ou vai vir proveniente da excreção dos animais, ok? Muito bem. Essa amônia, ela vai ser convertida para uma forma ionizada, que a gente chama de amônio. Então, ó, vamos escrever? A amônia vai ser convertida para a forma ionizada dela, que nós chamamos de amônio, ok? Muito bem. Esse processo de conversão do amônio para nitrito, nós vamos chamar de nitratação. Então, isso aqui está acontecendo no solo, por exemplo, tá? Então, esse amônio do solo vai sofrer a ação de uma bactéria do gênero Nitrosomonas. E ela vai transformar esse amônio em nitrito. Primeiro passo. Só que esse nitrito, ele ainda não é assimilável pelos organismos vivos. Eu preciso fazer mais uma conversão aqui. Então agora uma bactéria do gênero Nitrobacter vai realizar o processo de nitrosação. Em que consiste a nitrosação? A transformação desse nitrito em nitrato, que é a forma como os seres vivos, os vegetais no caso, né, vão assimilar. Então a planta, através das suas raízes, ouçam bem, através das suas raízes, vão assimilar este nitrato e vão compor suas proteínas, seu DNA, seu ATP, todas as estruturas que necessitam de nitrogênio. Então o animal vai comer essa planta e dali que ele vai tirar seu nitrogênio. Ou então ele vai comer o animal que comeu a planta. Por exemplo, tu pode comer feijão e vai ter muito nitrogênio, ou então, sei lá, tu pode comer a vaca que comeu a alfafa que vai ter nitrogênio. Então, essa lógica que a gente precisa compreender, ok? Beleza? Bom, esse nitrogênio aqui na forma de nitrato, ele pode ser convertido novamente em nitrito e convertido em nitrogênio atmosférico. Esse é o processo de desnitrificação. Vou trabalhar cada um desses processos agora de maneira separada para que vocês possam compreender. Mas essa imagem do todo é importante que a gente possa levar acerca do ciclo do nitrogênio, ok? Bom, vamos lá, let's go! Essa primeira fase aqui, chamada de nitrificação, que merece um destaque importante, tá? O que acontece aqui? A nitrificação é a transformação da amônia em nitrato, ok? Então, vamos escrever? A nitrificação é o processo de transformar a amônia em nitrato. Agora, o que acontece? Essa nitrificação ela vai ser formada por dois processos diferentes. Eu vou ter a nitrosação, que é uma primeira etapa, e a nitratação, que é uma segunda etapa. Esta primeira etapa, chamada de nitrosação, ela também tem duas pequenas etapas, que é o quê? A formação da amônia ionizada. Então, o que acontece? Eu tenho lá, por exemplo, a minha amônia normalzinha, NH3, né? Que veio do xixi, veio do cocô, veio do raio que caiu e fixou nessa forma. Essa amônia, que é uma forma orgânica, né? O NH3 é uma forma orgânica de nitrogênio, junto com a água, acaba reagindo e formando o que a gente chama de NH4+, que é a forma ionizada, o íon amônio, ok? E também produz uma hidroxila aqui, certo? Bom, então esse amônio agora vai para a segunda fase da nitrosação, que é o quê? A bactéria Nitrosomonas, ela não está fazendo isso de graça, ela não é boazinha, tipo assim, faz caridade. A bactéria Nitrosomonas é uma bactéria quimiosintetizante. Então ela está utilizando a energia dessas ligações químicas aqui para produzir o seu alimento. A Nitrosomonas também é autótrofa, ok? Então ela está fazendo isso e como consequência ela auxilia no ciclo do nitrogênio. A nitrosação consiste no quê? Esse íon amônio vai ser oxidado. Então, ó, o oxigênio vai interagir com esse íon amônio aqui e vai acabar produzindo o que, meus jovens? O nitrito. Ó, coloquei a reação aqui porque eu sei que alguns de vocês gostam bastante de ter tudo completinho, então eu já coloquei aqui. Bom, olha só. Esse oxigênio oxida a molécula de amônio, transformando isso em nitrito.
Então o nitrito é a nossa substância de interesse aqui no caso dessa conversão que está sendo feita, tá? Para a bactéria tanto faz, a bactéria só quer pegar a energia dessas ligações que ela está quebrando para produzir seu alimento, ok? E a nitrificação vai ter o seu segundo e último passo, que é a nitratação, que é a transformação desse nitrito em nitrato. Então, ó, a bactéria agora Nitrobacter, desse gênero aqui, vai pegar esse nitrito, NO2-, e também vai oxidá-lo. E essa oxidação vai levar à produção do nitrato, ok? Belezinha? Então, ó, esse é o processo que está ocorrendo aqui, que a gente precisa ficar atento. Eu estou oxidando a minha molécula. E dessa maneira, essa forma química, nessa estrutura, os vegetais, as plantas vão conseguir assimilar essa molécula. Eles vão conseguir assimilar essa molécula. Eles vão conseguir colocar para dentro do seu corpo e utilizá-la de maneira eficiente. E a partir desse nitrato que a planta vai produzir as suas proteínas, ok? Belezinha? Bom, já a desnitrificação é o processo pelo qual nós vamos fazer o seguinte, né? Através da presença de bactérias que podem ser ou anaeróbias, né, que não vão utilizar oxigênio, ou as facultativas, que usam de vez em quando, ou através da presença de bactérias do gênero Pseudomonas, né? Essas bactérias aqui são chamadas de desnitrificantes. São elas que vão fazer os nitratos, os nitritos, a ureia ou ácido úrico voltar a ser nitrogênio atmosférico, fechando o nosso ciclo. Então, ó, eu fiz a fixação, fiz a assimilação e fiz agora a desnitrificação, que é quando eu devolvo esse nitrogênio para a atmosfera, ok? Um processo que aparece às vezes nas questões e vocês ficam com um pouco de dúvida é o processo de amonificação. O que é isso, tá? Esse nitrogênio orgânico, que geralmente vai ser fruto ou da decomposição dos aminoácidos, de enzimas, dos ácidos úmicos do solo, dos produtos da excreção, são transformados no íon amônio. Então, essa amonificação, a produção do íon amônio, é proveniente da decomposição, ok? Então, esse olhar que a gente precisa ter sobre o ciclo do nitrogênio, porque ele é extremamente relevante. Então, eu especifiquei para vocês agora algumas etapas, mas esse todo é o que vocês precisam guardar, tá? As conversões que são feitas, NH3 para NH4+, para NO2-, para NO3-. Pode parecer bastante coisa, mas é importante que a gente grave isso aqui, porque o Enem vai abordar bastante, principalmente pelo nitrogênio, ser utilizado muito como um fertilizante nas plantações. Então, a maior parte das questões que falam sobre agricultura no Enem vão falar sobre o nitrato e o uso dele como adubo químico. Espero que vocês tenham curtido, foi uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. Até um próximo módulo. Tchau, tchau.